destaque o Frente a Frente com o Toninho, o convidado de hoje, o empresário e vereador Edivaldo e pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba. O nosso convidado de hoje, eu quero te pedir, Edivaldo, que você fale um pouquinho da tua biografia. Perfeito. Você quer que eu comece quando cheguei em Indaiatuba, meio rápido, ou já como empresário? Eu quero dizer que é um prazer te receber aqui no Frente a Frente. Obrigado. Seja bem-vindo. Essa luva é de verdade, ele costuma bater nos convidados, mas eu vou procurar ser educado. Eu cheguei em Indaiatuba com 8 anos de idade, viemos da Alta Paulista, produção de café, eu e mais 5 irmãos, e moramos todos em Indaiatuba, tá? Eu acho que essa cidade é uma das mais lindas do país. Nós amamos essa cidade. Eu amo Indaiatuba, né? Aí, com 23 anos, me casei. Tenho 2 filhos, um de 29 e uma menina de 20. Me estabeleci aqui, me formei, sou formado em Direito pela FADITU, tá? Sempre tive ligado à parte empresarial. Que maravilha. Né? Trabalho desde os 8 anos de idade. Minha primeira empresa eu formei com 18 anos. Trabalhei muito no comércio, trabalhei na indústria. Então, estou com 53 anos de idade. Né? Tenho uma história. Meus irmãos todos, né, acabaram indo também para o lado empresarial. Que bacana. Todos empreendedores, eu também. Tenho uma esposa, tem também, né, minha idade, nós somos casados há 30 anos. Isso não é, isso é uma raridade, né? Hoje, manter um casamento há 30 anos, meus parabéns, viu? Estou com ela há 33, namoramos 3 anos. Né? Bacana. Eu acho que ela é uma heroína, né, para aguentar tudo. Mas eu também fui sempre uma pessoa muito família, tá? Isso é bacana. Então, o tempo todo a gente se conversa, não tem um dia que a gente chega em casa que um não fala os problemas dos outros, tá? Tem discussão às vezes, mas isso é normal, né? E, resumindo bem rápido, né, para não se estender, né, sou uma pessoa simples, cheguei num estágio empresarial muito bom, tá? Meu filho trabalha comigo. E o resumo rápido é isso aí. Estou aqui em Indaiatuba há 45 anos. Cresci aqui, me casei, me formei, né? Eu faço parte da cidade, me considero um indaiatubano. Com certeza, com certeza. Ô Edivaldo, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Como o senhor, como empresário, um fabricante de sonho, como o senhor se sente hoje? O homem mais feliz de Indaiatuba? Eu sou feliz, né? Ó, eu vendo produtos que trabalham muito para a saúde, né? Nós temos que atender no produto a expectativa de quem compra. Tá? A credibilidade. A Hot Flowers tem 17 para 18 anos. Tá? É uma empresa, né, dentro do mercado dos segmentos sensuais, segmento erótico, é uma empresa muito respeitada. Sou presidente também da ABEME, que é a Associação Nacional do Mercado, né? Sou vereador, sou empresário, pai, quer dizer, e eu acho que quanto mais, né, a gente tem de ocupação, mais você acaba conseguindo dar conta. Sim, né? Com certeza. E a minha empresa, né, é minha vida, né? Eu trabalho muito lá, é uma empresa familiar, não temos sócios. Porque o senhor deu garra nela. Começamos há 17 anos atrás, em menos de 30 e poucos metros quadrados. Hoje temos uma área fabril de 7.500 metros quadrados. Maravilha. Tá? Então, você vê que você tem que acreditar, né? É uma fábrica de sonhos mesmo. E não pode, né, não pode enganar, você tem que atender o que o seu consumidor quer. Nós temos hoje 800 produtos em linha, fabricando tudo dentro da empresa. Muita coisa. É muita coisa, tá bom? Ô Edivaldo, quero te fazer uma pergunta. O senhor como vereador, qual foi o teu maior desafio como vereador? Quando, né, surgiu a ideia, 2015,
aquela confusão toda, roubalheira, né, mensalão, e vem Lula, aquela coisa. Você começa a ficar revoltado. Eu, 2016, firmei a campanha, fui eleito, graças a Deus, fui o 11º a entrar dos 12 vereadores. E eu tinha uma expectativa que você tinha um debate com todos os vereadores. Tá? E isso não acontece. São poucos o que aceitam debater uma ideia. Então, o que eu senti ali é um corporativismo muito grande que vem do executivo, tá? E a gente acaba não conseguindo impor umas coisas que seria bacana. Aquilo que você realmente pretende, exatamente. É meio que... É limitado, é limitado. Você, né, como tem uma base muito forte, que é a maioria, são 9 vereadores, né, não tem como você fazer uma abertura. Então eu senti essa dificuldade. Eu pensava, né, na minha ingenuidade, que iríamos discutir ideias, tá? E as ideias... No seu entender, o senhor foi lá para que discutisse ideia o melhor para a cidade. Exatamente. E realmente isso não acontece. Não acontece, já vem impondo, né? Então, isso foi uma decepção. Depois você aprende a lidar com isso, né? E acaba conseguindo algumas coisas que você começa a questionar muito, então acaba, né? Então, o que eu penso hoje que seria muito interessante não é uma base grande somente do executivo, não importa quem entrar. Tem que ser mais diversificada para que as pessoas tenham oportunidade, né, do vereador que foi eleito ali, de expressar o que pensa. Porque a maioria já teve um apoio grande para entrar, né? E não vou citar nomes, que seria falta de ética, e acaba respondendo pela cobrança que ele já foi colocado ali. Isso daí foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, né, para poder entender. Tá? Edivaldo, outra pergunta que nós queremos te fazer: por que o senhor votou contra o subsídio da empresa Sou? Eu votei contra que, primeiro, a Sou é uma empresa privada. Todos os empresários, eu e todos de Indaiatuba, estamos tendo que nos reinventar. Então, se, né, você dá um subsídio para uma empresa que tem um capital muito alto... Isso foi muito questionado. Tá? Você estaria indo contra, né, a própria população. Jamais. Agora, se fosse uma empresa pública, que o transporte fosse público, você tem que ajudar a custear, porque não tem de onde tirar, né? Mas o empresário, quando ele monta uma empresa, ele assume o risco. Isso é todos nós. Todo mundo. Não importa o tamanho do negócio, pequeno, mas você assume o risco. Então, você assumiu o risco. Você já tem um contrato privilegiado, já tinha um subsídio de 50 centavos, 60 centavos, aliás, por cada passageiro que pega o ônibus em Indaiatuba, tá? E ouviu também o eleitor, tá? Eu tenho certeza que todos os vereadores foi muito questionado. Aí que você vê, né? Aquela base não questionou nada e engoliu o projeto do executivo. Tem que ficar quieto, exatamente, exatamente. Então, isso daí atrapalha, inclusive, a democracia. Sim. Atrapalha as ideias, tá? E votei contra, muito consciente, muito tranquilo. Tranquilo, exatamente. Tá? Mas não valeu que teve 2/3, que 9 vereadores que votou a favor. E o pior não foi nem o subsídio. O pior foi a emenda que colocaram, que as pessoas não questionaram a emenda. Tá? Que a emenda foi o quê? O subsídio era até 90 dias. No dia entrou uma emenda que estendeu por prazo indeterminado enquanto durar a pandemia. E aí, a pandemia vai durar até quando? Pode ser que dure até o ano que vem inteiro, até não criar uma vacina. E essa vacina, né, chegar na população. Então, o que era um subsídio de 90 dias, virou um subsídio infinito. Meu Deus. Tá? E não foi questionado isso. Então, já era ruim
o projeto de lei ficou pior ainda. Meu Deus. Tá bom? Aí é terrível, viu? E aí quem paga a conta é o contribuinte. É o contribuinte. Tá? Indaiatuba é uma cidade, ela tem uma arrecadação muito boa, muitas empresas, um comércio forte. Né? Esse ano a arrecadação... O IPTU altíssimo, né? Então, tem dinheiro, tá? Tem muito dinheiro, então, às vezes, está aí onde vai o... Ô Edivaldo, você como um empresário de sucesso, tem provado, vivemos numa época difícil, onde os políticos passados fecharam muitas portas de emprego, já eram poucas, e eles fecharam ainda mais. Nesse problema tão difícil que é a geração de novos postos de trabalho, o senhor como empresário de sucesso, o que o senhor tem, se o senhor for candidato a prefeito, se o senhor for eleito candidato a prefeito, o que o senhor pode oferecer pelo Indaiatubano para gerar novos postos de trabalho através de parcerias pública e privada? Em Indaiatuba, eu sempre falo para empresários que eu conheço, ter uma mão de obra muito qualificada. Tá? A mão de obra de Indaiatuba, ela é composta por pessoas do bem, que gostam de trabalhar. Isso, duvido uma cidade que tenha tanta gente boa para trabalhar. Por isso que ela chegou também onde está. Né? Vamos pegar aí, tem muita gente que veio do Paraná, já está a terceira geração. Né? Você tem muitos amigos, eu tenho parentes. Enfim, a mão de obra nossa é qualificada. São pessoas Sim. que cumprem, e isso daí é excelente. Como que eu colocaria, né? Nós vivemos hoje um problema que é o seguinte: nós temos aí atrapalhando, né, o empresário, né, o Estado e o município. O empresário, ele não precisa nada, deixa ele trabalhar. Deixa ele à vontade. Deixa ele trabalhar, que ele vai pagar um imposto, ele vai gerar emprego. O que não dá é, por exemplo, aguentar um protocolo, né, de um cara que enganou, né, todos os paulistas, principalmente do interior, igual o Dória, que depois se mostrou, né, justamente alinhado com um monte de governadores, né, de esquerda. Para quebrar o país. Exatamente, quebrar o país. 2018 já melhorou muito. 2019, com o trabalho que o governo federal vinha fazendo, a expectativa para 2020, todo mundo, né, sair bem. Opa! Tá? Aí apareceu o coronavírus, o vírus chinês, sei lá de onde, né, que veio da China, lá não morre ninguém, aqui morre um monte. Você entende? Mas mesmo assim dá para fazer um trabalho muito, muito bacana. Tá? Você pega hoje a FIEC, que está tendo aula online, sei lá como que está tendo, né, o rendimento. Dificilmente um aluno que sai da FIEC, um curso profissionalizante, ele não consegue arrumar um emprego. Com certeza. Tá? Você pega, um curso mais baixo, para a pessoa começar realmente o educandário. Muito tá? bom. Muito bom. Educandário, é uma referência, 800 alunos, 900 alunos, tem que investir muito. O que tem dentro do educandário tem que trazer aqui para a Zona Sul, tem que trazer outra FIEC para cá, atender, não através de uma prova difícil para o aluno passar, porque às vezes você teve uma educação mais fraca, tem que atender o quê? Você tem que ter um discernimento, não fazer uma conta de álgebra, não é nisso, uma que se você estudar, daí um tempo você acaba esquecendo, você tem que ter discernimento. Então, por que hoje, por exemplo, o educandário, que tem curso lá de padeiro, pedreiro, eletricista, né? Você sai com uma noção para começar como um ajudante. Tem pessoas de várias idades, porque quando você fala estudo, não é só o garoto de 16 anos. Tá? Você tem que pegar o profissional de 50, o profissional de 60, que está tendo que se reinventar. Então, a qualificação, tá? Só isso. O restante as empresas pedem. Né? Então, invista em qualificação técnica. Tá?
é onde que você resolve o problema. E isso, né? Falar, o município vai custear tudo? Não, o município não precisa custear. Você faz parcerias, como entrou a sua pergunta. Tá? E eu sou uma empresa, não sou tão grande, tá? Mas eu posso patrocinar alguns alunos. Aí entra, né? Eu conversei muito com o João Scaff, que é uma pessoa à frente do Educandário. Divaldo, você não consegue encaixar um pessoal lá? Eu tenho uma turminha que talvez... Tem que estar alinhado o transporte para trabalhar meio período. Eu, na minha empresa, eu tenho tenho ônibus, van, não casei o horário. Como que eu posso pegar um menor aprendiz? Que hora que ele vai? Como? A hora que ele saiu para trabalhar, ele já está na minha responsabilidade. Então tem que alinhar muito bem, tá? Com o juizado de menor, tem que, né, dar subsídio para levar esse pessoal para o distrito. Você vai pegar um ônibus hoje no distrito industrial, a cada 1h30 para pegar um ônibus. Exatamente. Quem trabalha no distrito sabe. Sim. Por isso que inclusive eu tenho que pôr linha de ônibus. Ou a pessoa sai com a motinha, né? Quem já tem, que nem louco. Então, essa base de trabalho dá para ser alinhado. Tá? Município, eu coloco, é como se estivesse indo para a escola. Tá? Vamos chamar os nossos comerciais? Todas as sextas-feiras, frente a frente com Toninho, às 20 horas. Venha conhecer a mais nova loja de antenas da cidade. Só aqui você encontra os melhores e mais modernos receptores de TVs. Temos controles, cabos, roteadores, suporte para TVs e mais. Trabalhamos também com películas 3D, carregadores e fones de ouvidos para seu celular. Venha nos fazer uma visita e peça já o seu teste 24 horas de canais, filmes e séries grátis, sem compromisso. E se surpreenda com as mais novas tecnologias online. Ou ainda, tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp no 993 27 5753. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 e sábados, das 9 às 14 horas. Do amigo Toninho ampliou e melhorou as nossas estruturas para melhor atender os clientes. Assistência técnica em geral, TV, monitores, som, DVD, games, PlayStation, Xbox, CPU, tablets, celulares, destravamos videogames, atualização de software, backup, venda de antenas parabólicas, Claro TV e Oi TV. Temos aparelhos de parabólicas em HD, temos kit de conversor digital pronta entrega, cabos, fios, baterias, controles remotos, pendrive, orçamento sem compromisso, fazemos laudo técnico, já realizamos mais de 21 mil concertos. Fale com o amigo Toninho no telefone 3936-4081 ou no 3936-6574 ou ainda pelo WhatsApp 983175632, na Rua Silvio Candelo, 990, na antiga Rua 70, esquina com a 53, no Jardim Morada do Sol, ao lado do Posto da Mulher. Há mais de 14 anos, no mesmo endereço, Radar Eletrônica, bom atendimento e qualidade você encontra aqui. Leve muito mais alegria para sua festa. Não deixe de contratar os serviços da BB Brinquedo. Festa de casamento, aniversário, qualquer tipo de evento em geral que você precise, entre em contato neste telefone 994761221. A BB Brinquedo apoia o programa Frente a Frente com Toninho. Sanitização para o combate do Covid-19. WhatsApp 19998660662. Contato Jânio Brandini Gonçalves. Lorena Ovos, ovos brancos, ovos vermelhados, ovos de codornas, queijos e doces de Minas Gerais, salames e biscoitos amanteigados. Disque entrega no 99410-4635. Aceitamos todos os cartões de créditos. Lorena Ovos. Voltando no Frente a Frente com o Toninho, o entrevistado de hoje, o nosso pré-candidato Edivaldo, e ele que é empresário do ramo de fabricação de sonhos. E hoje, Edivaldo, um dos pilares que realmente impede o empresário a crescer é a tal da burocracia. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Isso é terrível, tá? A burocracia, ela afeta todos os níveis de empresários. Vou dar um exemplo. Você montar um pequeno bar hoje, você vai passar por engenharia, você vai passar por zoneamento, você vai passar pela vigilância sanitária, você vai por tantos órgãos da prefeitura que dificilmente você consegue absorver e entender tudo isso, que cada um chega e pede uma coisa. Em vez de ajudar a escapar. Exatamente. Não tem
alguém na prefeitura que vai lá e filtra, fala, olha, você faz isso que já tá bom. Já resolve. Tá? Então, a burocracia, ela atrapalha. O grande, então, nem se fala. O médio também, porque daí ele já entra na esfera, né, estadual, federal o que eu te falei no começo. Deixa o empresário trabalhar, tem que vigiar algumas coisas, mas não interferir. Esse é o catálogo da minha empresa, que saiu agora para o Dia dos Namorados. Bacana. Foi produzido todo em Fernando de Noronha. E eu fui presenteado aqui, a nossa produção, com um kit de flower, vários produtos eróticos, né? É um sonho, né? É um sonho. Toninho, tem muita coisa bacana aí. Por isso que eu dei o catálogo, para você entender as coisas que tem aí dentro. Inclusive, tem um rapaz que trabalha comigo e ele queria presentear a sogra dele. E eu falei, Edmilson, não tenho dúvida que eu vou falar com o Edivaldo. Ele queria alguma coisa via controle remoto. Você já tem alguma coisa nesse sentido? Tem, mas não trouxe aqui, tá? Então, mas não precisa porque na intimidade você usa muito pouco o controle. Isso é bom, viu? Isso é bom. Vamos lá, Toninho. Ô Edivaldo, a nossa cidade hoje, que é uma cidade bonita, a gente sempre fala nesse bonita. Uma cidade bonita, que nós amamos, defendemos, é uma cidade que nós escolhemos para morar, para nós estar com a nossa família aqui, criar os nossos filhos. Perfeito. E um dos pontos que a gente sempre questiona, não está na hora de transformar a cidade de Indaiatuba numa cidade turística, porque foi feita uma pesquisa que a cada 3 empregos no mundo, 3 são gerados através do turismo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Indaiatuba já tem muitos pontos turísticos, tá? Falta talvez um pouco uma divulgação, mas você pega aí antes da pandemia, o Parque Ecológico, vem muita gente de cidades, né, em volta. Muita gente no tradicional bar do Pezão, né? Então, quanto mais investir no turismo, né? Na indústria, no turismo, no comércio, tudo vai se beneficiar. Eu sou a favor disso, né? Penso, né? Eu que, inclusive, na parte de cultura, dá para se fazer muito mais. Inclusive, eu ia te fazer uma pergunta, Edivaldo, na questão da cultura. Indaiatuba tem uma Secretaria de Cultura e eu tenho aqui questionado por que a cultura não chega até as periferias, até os bairros. É uma pergunta, né, que todo mundo faz. Hoje você poderia investir um pouco mais do que na base. Tá? Nós temos muita criança aí que gostaria de tocar um instrumento, gostaria de assistir um show. Tá? O que eu penso é que a verba destinada hoje para a cultura é muito baixa. Acaba limitando algumas coisas. Né? E é questão também de posicionamento, você valorizar o artista daqui. Tá? Hoje a Secretaria da Cultura de toda a Secretaria é o primo pobre, né? Então é o que menos tem, tá? Tanto que o CIA, sim, ele é custeado, bancado pela Secretaria da Educação, porque a Secretaria da Cultura não tem dinheiro nem para pagar a limpeza que é feita do CIAI. E aí você vê, né, onde não temos, né, muita a parte da educação e cultura, você vai ficando também em outros quesitos, né? Você tem uma cidade bonita, né, uma mobilidade bacana. Sim. E muita coisa acaba ficando no caminho que deveria ter sido feito. Ô Edivaldo, chegou uma pergunta até a nossa produção e eu gostaria de transmitir ela para você. Pediram que eu te fizesse a seguinte pergunta. O senhor tem uma vida de empresário, que o senhor já luta, conseguiu um patrimônio. Se o senhor tivesse que escolher entre ser empresário ou ser prefeito da nossa cidade. Perfeito. Vamos lá. O senhor largaria seu cargo de empresário para assumir a prefeitura? Se você assume uma prefeitura, né, de uma cidade com mais de 250 mil habitantes, com 5 mil funcionários, você tem que se dedicar a período integral. Não tem como você falar, olha, eu administro minha empresa e eu administro a prefeitura.
Tá? Hoje, minha empresa, meu filho trabalha comigo desde os 15 anos, ele está com 29, minha esposa é gerente comercial, tá? Eu tenho gerente geral na empresa, eu tenho uma equipe que hoje tocaria, né, muito fácil, às vezes com alguma opinião para a gente decidir, tá? Mas não tem como administrar uma prefeitura como Indaiatuba se não pegar período integral, se dedicar de corpo e alma. Então é onde que você vai conseguir fazer uma gestão. Então eu estou preparado para isso também. Então, o senhor se sente preparado hoje, se o senhor for eleito, assumir a cadeira de prefeito e fazer uma boa gestão pela cidade de Indaiatuba, pela cidade, que merece todo o nosso carinho, merece, nosso aplauso. Se merece. Aqui, né, é onde que nós somos felizes. Tá? Você poder andar na rua, né, e não ter uma pessoa te ofendendo. Isso é muito bom. Tá? Você ter amigo. E eu, pela minha experiência, pela minha formação, que o empresário, o que muita gente não entende, quando você sobrevive aqui fora uma vida, né, como empresário, as dificuldades, uma CLT, enfim, uma gestão pública, você está acostumado a viver com muito pouco, então você tem que fazer muito com pouco. Exatamente. Tá? É isso aí. O Edivaldo, chegou até a nossa produção que o senhor era patrocinador de alguns cantores do meio sertanejo, do meio gospel. O senhor patrocinou por um bom tempo. Sim, eu inclusive ainda ajudo. Hoje tem muita live, né? Então o pessoal me manda: ô Edivaldo, você ajuda um pouco aqui. Isso então, é bacana, né? Eu continuo ajudando, não são poucos. Tá? Alguns acabaram mudando de profissão porque pela dificuldade, mas todas as vezes que chega, né, até a minha pessoa, o marketing, a gente procura ajudar, tá? Tanto que também todos esses anos isso aí só faz quem tem coração, né, da FAICI, que é uma parte cultural, eu adoro essa parte sertanejo também, que movimenta. A gente nasceu na roça, desde quando retomou a FAICI, né? Eu venho patrocinando, esse ano não vai ter. E falar pro pessoal do meio artístico criar. Hoje cria através da internet. Não adianta chegar a pedir para um empresário só. Exatamente. Bancar, porque ele não tem condições de fazer isso, mas um pouquinho de cada ele consegue fazer alguma coisa e não cair no esquecimento, tá bom? Ô Edivaldo, uma pergunta bem difícil agora que eu vou te fazer. Como o senhor avalia a Câmara de Vereadores de Indaiatuba? Mesmo com alguns questionamentos que eu fiz, eu acredito que é uma excelente Câmara no contexto geral. Tá? Que a cidade está andando, qual que é a obrigação do vereador? Tá? Além de fiscalizar, que às vezes, né, é difícil você questionar muito uma coisa sem ter uma prova. Tá? Mas, no geral, né, eu acho que fizemos, nesses 3 anos e meio, um trabalho bacana, porque não digo eu posso ter conflito, mas eu acho que, no geral, a intenção, né, mesmo com algumas contrariedades, no geral foi bom, tá? Até foi eleita o ano passado, na região metropolitana de Campinas, a melhor Câmara Municipal. Então, quer dizer, as pessoas veio fazendo um trabalho bacana. Então, quando a cidade anda, né, tem que estar também o legislativo acompanhando. Pode não ser o que você esperava, mas a intenção foi boa. Sim, com certeza. Tá? Como o senhor avalia o governo Dória hoje? Péssimo. Tá? E vou te falar, eu me sinto, com relação ao Dória, traído. Então, uma pessoa que veio, né, do meio empresarial, tá, chega a soltar, né, fecha
todo o comércio e fala, as empresas têm que trabalhar. Tá, eu vou vender para quem? Tá? Ele criou mais pedágio, enfim, um mentiroso. Tá? E vejo hoje nessa gestão com o Covid-19 a pior que, né, referência que já teve num problema de saúde, está no governo dele. Tá? Ele não está, né? Ele está mais preocupado contra o governo federal do que com a saúde do paulistano. E eu até dou um exemplo aí, com relação ao coronavírus, que foi onde que o STF deu muito poder para o governador, tirou do presidente da República. Né? Você pega, além de fechar estabelecimento, acabar com a vida das pessoas, o que teria que ser feito? Não é aqueles hospitais de campanha que não tem ninguém lá dentro, era investir em teste rápido e no remédio imediato, antes da pessoa já ter que se hospitalizar. Tá? Então, você enxerga uma gestão de um homem público quando tem problema. Porque quando tem dinheiro e está tudo andando, você não consegue ver. Aí você... Né? Então, para mim foi uma decepção muito grande e avalio como péssima. Como o senhor avalia a gestão do nosso presidente Jair Bolsonaro? Bolsonaro, ele veio com grandes ideias, como eu acabei de falar, vem tirando o poder de presidente, tá? Entrando em conflito os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nunca na história do Brasil se viu tanta disputa por um homem que só quer fazer o bem. Exatamente. Então, mesmo com tudo isso, está um exemplo aí com o STF tirando o poder dele para uma gestão com a pandemia, dando para os governadores. Mesmo assim, ele conseguiu salvar o povo brasileiro da fome. Exatamente. Tá? Não é simples. Quando você, em menos de 20 dias, aí, né, mais de 60 milhões recebendo benefício, R$600. E para você organizar os dados disso tudo, né, e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu sempre, né, questionava, nós precisamos de um grande estadista, tá? Não um político. E o Bolsonaro, eu enxergo ele como um grande estadista, um cara que ele ama o seu país, ama a pátria. Tanto que, né, com tudo que estão fazendo contra ele, ele ainda tem a maioria, que é o quê? O povo se espelha no Bolsonaro. Exatamente. Tá? Exatamente. É isso aí, só tem que falar bem. Como você avalia a nossa gestão do Nilson Gaspar hoje em Indaiatuba? O Gaspar pegou uma cidade já andando, né, com muitos recursos, com projetos, tá? Então, como eu te falei, se administrar dinheiro, né, é fácil, tá? No geral, eu avalio como médio, tá? Eu não avalio como ruim. Eu seria um cretino se falasse isso. Tem feito muita coisa, tá? O que eu mudaria, né, alguns, aonde que, né, vem sendo feito, algumas coisas de gestão. Então, eu investiria mais na base da saúde, investiria mais na educação, na geração de emprego, tá? Enfim, nessa qualificação para as pessoas poderem ter alguma coisa. Aonde que foi muito dinheiro, eu colocaria menos, dividiria um pouco né? Como, por exemplo, pagou-se aí 45 milhões aqui numa área aqui do lado do Colibri, no Xanadu. Essa área era para ser doada para a prefeitura, se eu tivesse como gestor. Tá? Montei a infraestrutura em volta de 300, 400 alqueires, né, seu, e eu tenho que comprar uma área de 45 milhões, para depois eu criar alguma coisa nessa área. Então, esse tipo de coisa que eu vejo como,
um administrador. Um erro da administração. Exatamente, que pode se melhorar muito, pode diminuir a quantidade, às vezes, de funcionário, né, para sobrar um pouco mais para creche, período integral, esse tipo de coisa. Hoje se fala muito do comissionado, que realmente tem trazido um grande gasto. Temos excelentes comissionados, eu diria que 20% são pessoas que não podem faltar na cidade. O restante pode ser avaliado, pode ter muito menos aí, com certeza. Inclusive, que está no meu projeto de governo é diminuir muito isso daí, rever contratos, esse tipo de coisa que, aonde que você vai completar o que você está prometendo, tá? Gastando menos em algumas coisas e investindo no que chega, porque o que mais precisa são as pessoas que menos têm. Né? Tinha um filósofo, né, Betinho, que morreu de AIDS, ele era uma pessoa que ajudava muito os pobres, e ele falava que quem tem fome tem pressa. Tá? Eu não posso esperar. Tá? Isso é bom, né? É nessa linha de pensamento que eu tenho certeza que dá certo. Temos um exemplo de um grande gestor, administrador, o governo de Minas Gerais. Tanto da pandemia, como pagando a conta da petralha que largou, né? Durante 15 anos, como no governo do estado lá de Minas. Quebraram Minas Gerais. Quebraram Minas Gerais, um grande estado, um grande povo. E você vê o governador, o Zema, o que ele está fazendo? Realmente, fez a diferença. Tem que dar os parabéns. E eu, inclusive, me espelho muito no que ele faz. Tá bom? Maravilha. Ô, Edivaldo, nós estamos chegando mais no final de uma programação, no Frente a Frente com o Toninho. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Toninho, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Obrigado por me receber. Uma pessoa que, estava conversando um pouquinho antes, né, a qualificação, Toninho, uma pessoa que lutou muito, veio de origens mais ou menos igual a minha, conhece a minha família. Eu acho que você tem que, inclusive, seguir nessa linha, tá? Mas usar um pouco para bater também nego na rua. Pessoal, eu agradeço demais a paciência. Estarei agora apresentando no começo do mês aí, né, as ideias do plano de governo. Né? Estamos com o PRTB, que é o partido do General Mourão, como referência. Para você ter uma ideia, você não pode nem se filiar do partido se não for ficha limpa. Tá? Temos o Levi Fidelis, o presidente nacional, e eu agradeço de coração. Tá? E obrigado por acreditarem na minha pessoa. Essa é a revista imediata. Essa é a revista, o catálogo do nosso empresário construidor de sonho, fabricante de sonho, Edivaldo, e nós estamos muito felizes de receber, Edivaldo, você aqui, tá? Meus parabéns pela coragem de ser pré-candidato a prefeito da cidade de Indaiatuba, uma dessa cidade maravilhosa que nós amamos. Sucesso. Obrigado. O programa Frente a Frente com o Toninho está sempre à sua disposição, conta com nós estamos aqui para somar. E quero agradecer você que está ligadinho aí, tá? Dá um clique, acompanha o nosso trabalho. Valeu.